noite a todos. Que a alegria de Jesus esteja no nosso coração, para que melhor. Às vezes a gente esquece que a alegria é a melhor coisa, o melhor remédio da vida. E a alegria não é dar gargalhadas, fazer escândalo. A alegria é aquela paz interior, é aquele bem-estar, é aquela presença amiga, apesar de qualquer coisa. Se lembre de alguém, a gente sempre conhece alguém que é sempre alegre, a pessoa que está sempre de bem com a vida, apesar de tudo que está acontecendo. Eu conheço algumas. Seja essa pessoa. É difícil? Porque a gente tem muitos obsessores. Eu, por exemplo, hoje fui obsessora do nosso leitor amigo, estava aqui, vim aqui perturbar a vida dele, e assim na nossa vida também. Às vezes você está fazendo um trabalho ali tão bonito, tão compenetrado, tão feliz, vem alguém para atrapalhar, encarnado ou desencarnado, mas não se dê por vencido. Faça como ele, continuou lindinho ali, lento, compenetrado, continue a tua vida, porque um obsessor não pode ver gente feliz. O obsessor não suporta a alegria. Ele quer ver você no chão, ele quer ver você chorando, ele quer te ver com o nariz vermelho, cara inchada. É assim que ele quer te ver. E aí você cai, chora, cai não só fisicamente de cair, às vezes acontece, mas imagina assim qualquer queda, quando você se perde na vida, quando você fala o que não deve, quando você passa uma vergonha, quando dá uma coisa errada. E aí o obsessor aproveita aquilo ali que te aconteceu e diz, viu? E ridículo. Tá fazendo papel ridículo, viu? O que te acontece? Aí você sente, tô fazendo papel ridículo, você cai na dele. Não caia, não faça isso com você, não caia, continue, levanta a cabecinha. Eu adoro Instagram, né? Fico olhando as bobiças do Instagram. E não tem uma postagem que ficou bem famosinha, assim, princesa, não baixa a cabeça, que a coroa cai. Lembra disso? Não baixa a tua cabeça. Isso é orgulho? Não, isso é alegria. É manter a tua sanidade mental, é manter a tua vida bem, porque a tua vida é boa. Só que você acredita do obsessor, você acredita que ele tem razão, e o pior, você pensa que a ideia é tua e não é. Então não faça isso com você, cabecinha erguida, alegria no coração, carinha sorridente, vá trabalhar. Tá, agora nós vamos começar a palestra. Tudo isso era só para explicar o início, porque a gente precisa se lembrar disso. O nosso tema da noite é lindíssimo, chama Além Túmulo, que é um assunto que a gente quase não gosta de falar, a morte. Por que a gente não gosta de falar da morte? Hoje, quando eu estava falando lá na farmácia, eu sou dramática, né? A farmácia é o lugar que eu trabalho. E aí eu disse para as meninas assim, se eu estiver viva na segunda-feira, elas como, Deus que me livre, todo mundo bate na madeira, nem sei por que a gente faz essas loucuras, né? Mas, que dramática, eu sou dramática. Mas por que a gente não quer falar da morte? A gente tem medo de sofrer, tem medo do que vai acontecer, tem medo do que acontece depois, apesar de sermos espíritas, né? A base da nossa doutrina é a reencarnação, ou seja, a morte não existe. Mas Deus que me livre de falar de morte, a gente não aguenta. Até espíritas velhos como eu, que faz 400 mil anos que eu sou espírita, tem medo da morte, do processo de morte, de quando o corpinho vai ficar estatelado ali, e do processo de separação do espírito. Meu Deus, e se o obsessor vier me pegar? Eu tenho um amigo que ele funciona como obsessor, ele está lá no fundo e ele sempre diz para mim, umbral. Nós vamos para o umbral, eu digo para ele, não passo pelo umbral. Saia daqui direto para as colônias espirituais. Por quê? Você precisa se organizar. Você precisa se organizar enquanto está vivo, enquanto está em contato com os teus obsessores, para quando você estiver no além-túmulo não ficar perdido, não ficar desesperado. Eu não sabia. Você, espírita, não pode alegar que não sabia. A vida vai continuar. E você acha que se você tem aqui encarnado, vivinho da Silva, você tem obsessores, você acha que eles vão te abandonar só porque você foi para o além-túmulo? Não vão, mas você já está acostumado à presença deles. Só que lá você vai ver as carinhas que aqui você não via, graças a Deus. Salvo aqueles que têm evidência, nós não vemos os obsessores. A gente pensa que está sempre sozinho, né? A gente pensa que está sempre ali com os nossos... Está conversando com quem? Com os meus botões. Hoje eu disse para uma coleguinha lá, eu estava no banheiro e ela tentou abrir a porta. Nós somos 10 funcionários.
Daí eu disse, Morgue, sou eu que estou aqui. E ela disse, como é que tu sabe que sou eu? Porque ela estava falando sozinha. Daí eu disse, porque você estava falando. A gente nem percebe que está falando. Com quem? Alguém fala sozinho? Ninguém fala sozinho. Está falando com os obsessores. Ai, quem dera se a gente falasse com o nosso anjo, né? Mas é difícil. Difícil durante um dia você manter a vibração elevada, assim, para conversar com o anjo o tempo inteiro. É muito mais fácil você conversar com o obsessor, né? E ela estava falando, daí resolveu bater no banheiro. E aí eu ouvi e falei para ela, Morgue, você estava falando? E assim, eu estava falando sozinha? Eu suponho que não. E ela, com quem que eu estava falando? Aí ela se assustou, né? Bom, enfim, voltando à palestra, além túmulo. Não pense que depois que você morrer, que a tua vida vai ficar tão diferente assim. Tem gente que já disse pra mim, assim, ai Maquele, mas aqui encarnada é muito difícil, eu tô sofrendo com essa depressão. E quando eu desencarnar, eu vou tratar. Que loucura. Não é quando desencarnar que você vai conseguir feitos maiores. Você precisa começar aqui. Todas as coisas você precisa começar aqui, porque isso aqui é certo, você vai mudar de plano, você vai deixar o teu corpinho, pode ser com 70, com 80, com 90, com 105. Ontem houve uma história lá no nosso balcão, a moça disse, mas o meu avô era ruim, sabe? Ela contando pra mim, ele era ruim e viveu 105 anos, ela se estou projetando 98 pra mim, deu ótimo. A gente não sabe se vai durar 100, 105, 98, 70, mas o fato é, em algum momento, esse corpinho vai deixar de ser útil para nós. Nós vamos deixá-lo aqui e vamos partir para o além-túmulo, que não é uma coisa grandiosamente diferente do que a gente já vive. Que os obsessores vão com você, amigos novos vão chegar, claro, tomara que sejam bons. Amigos antigos partilham da tua energia, vão compartilhar novamente com você. E se a tua energia, os teus pensamentos, as tuas vibrações forem um nível abaixo, é claro que você vai para um grau. Então, quando eu digo para o meu amigo, não vou passar, é um sonho meu, um desejo, mas pode ser que passe, pode ser, porque a gente não sabe direito o que a gente anda pensando, sabe? Passa pela cabeça, ou seja, pelo consciente, pouquinho dos pensamentos que a gente tem. A imensa maioria dos pensamentos que a gente abriga, a gente não sabe, porque está na fase do inconsciente. Sabíamos disso? Sabíamos? Não? É por isso que a gente confunde. Quando o obsessor fala, a gente pensa que é pensamento nosso, porque a maioria dos nossos pensamentos são inconscientes. E lá no inconsciente, pode ser que você esteja abrigando sentimentos e dores e mágoas e tristezas que vão te levar para uma vibração mais baixa. A gente sabe que a alegria, felicidade, bem-estar são vibrações altas, entendemos assim? Então, sempre que aqui na frente a gente fala vamos vibrar positivamente, então fique alegre, fique bem, se coloque em condições de receber energias boas, se coloque em condições de partilhar amigos bons. E quando a gente se irrita, fica impaciente, buzina, quando a gente tem tentações assim, a gente desce a vibração. E é uma coisa que não é fixa. Um segundo depois você pode estar bem, um segundo depois você pode estar mal. E isso acontece com quem é elevado, com quem não é, com quem está encarnado, com quem está desencarnado. É a mesma coisa. Vibração é um padrão energético. E a vibração, ela nos acompanha, ela é nossa. Vamos ver o que aconteceu? A vibração ela é nossa. Então você está sempre no meio das tuas emanações. Eu vou repetir para a gente entender. Você está sempre no meio das tuas emanações. O que quer dizer isso? Você está sempre vibrando. Não tem como viver e não ter energia. Você está sempre vibrando algum tipo de energia. E você está sempre no centro, no meio das tuas emanações. Então, quando a gente diz assim, mas cada vez que eu falo com ele, eu fico mal. Não é exatamente ele que te deixa mal. É você que se irrita com ele, que se impacienta com ele, que tem mágoa dele. Você baixa a tua vibração, você se sente mal.
As pessoas, elas têm energias que às vezes não combinam com a da gente. E a gente se sente mal mesmo. Mas não é 100% culpa delas. Se você vibrasse alegria, ele podia falar o que quisesse, podia te incomodar o que quisesse, você vinha feliz da vida. Não abaixava a tua energia. Entendemos? Acontece aqui, acontece ali. Então, se você tem o mesmo projeto que eu, se escapar do umbral, você vai ter que aprender a fazer isso aqui encarnada. Esse é meu projeto de vida de verdade, gente. Não sei o que vai dar depois. Se vocês quiserem saber quando a gente desencarnar, me procurem. Não sei onde é que eu vou estar, não sei onde é que vocês vão estar, mas a gente pode fazer esse propósito. Porque quando a gente está no além-túmulo, a gente não tem essa dificuldade da distância. Pensou, foi. Pensou, tá lá. Então a gente pode se encontrar assim. Eu adoraria contar meu case como case de sucesso. Deu certo, gente? Funcionou, adoraria, não sei. Mas eu desejo que vocês também se escapem do umbral, aprendendo a viver. Para aprender a viver lá, você tem que aprender a viver aqui. Porque aqui a gente ainda tem a proteção do corpinho. O corpinho é uma proteção muito boa, porque nós temos a mania de pensar errado, vibrar errado, se entristecer por coisas, até por coisas bobas. Quando eu estava vindo para cá, eu conto coisinha da minha vida assim, para vocês verem que não é só porque a gente entendeu a leitura, porque a gente é palestrante, que a gente já vive sempre aqui. Não é verdade. Quando eu estava vindo para cá, eu tinha escolhido um casaco lindíssimo para vir aqui me apresentar para vocês. E aí eu tirei lá de casa, só que eu fui trabalhar antes. Vim direto da farmácia para cá. Quando eu cheguei no carro, tirei a minha blusa do uniforme e fui colocar o meu casaco lindíssimo. Quem disse que cabia em mim? Entalou aqui no braço. Eu disse, não é possível sair do carro. Eu acho que aqui no carro é muito apertado, como se fosse o carro ocupado. Saí do carro. Gente, eu fiquei assim no casaco, sabe quando fica duro? Como é que eu vou fazer palestra assim? Meu Deus. Primeiro eu pensei na vergonha que eu ia passar aqui, né? Não, mas eu vou ficar com esse casaco. Tentei rasgar, ele não deu. Eu vou ficar, o que eu faço agora? Aí liguei para esse abençoado, traz um casaco para mim? Ele, claro. Ele estava em casa. E assim, qual casaco? Daí escolhi o casaco. Essas besteirinhas só para contar para você. Às vezes tu programa uma coisa, tu queria aquilo, mas não dá. Agora, se eu me deixasse abater, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E se ele não viesse, como é que eu ia fazer? Se vocês olharem atrás da Graça, está a minha blusa vermelha do uniforme. Se não tem uma coisa, vai com outra. Aprenda a viver assim. Eu estou aprendendo agora. Estou contando para vocês como novidade para mim. Porque eu realmente estou a fim de me escapar do umbral. E para isso a gente tem que aprender. Para isso você precisa aprender aqui encarnadinho, que não é qualquer coisa que pode te derrubar. Às vezes a gente ouve impropérios das pessoas. Achei linda essa palavra. Para dizer assim, absurdos que as pessoas falam. Às vezes você ouve sem querer. Às vezes o obsessor amplia o teu ouvido, nem era para você saber. Ouviu lá a pessoa dizendo, ontem eu ouvi a seguinte frase. Eu adoro bala, adoro. E lá na farmácia comprei um pacote de bala e fui dando um para cada um. A menina nova que entrou, dos nossos coleguinhas, falou assim, ela pegou a bala. Quando eu virei as costas e saí, eu a ouvi dizendo, ou o meu obsessor criou isso, entre aspas assim, a ouvi falando assim, será que é macumba? Gente, mas fiquei mal por causa disso. Por quê? Eu sou a única espírita lá. As pessoas imaginam coisas assim, nossas, eu sou a macumbeira da farmácia. E aí ela falou isso, será que é macumba? E deu a bala pro outro, o outro disse, eu quero. Já botou na boca, quase ficou com papel e tudo. Mas aquilo ficou ali, marcando em mim. Daí depois eu fiquei perguntando, porque um atendimento e outro, a gente tem tempo para pensar. Fiquei pensando, meu Deus, eu estou aqui toda triste por causa disso, que eu nem tenho certeza se ela falou mesmo, se foi o meu obsessor, se ele me inventou essa história, se é da minha cabeça, eu nem tenho certeza. Quer saber, eu não vou desgastar o meu dia por causa disso. E resolvi ficar alegre, não é que deu certo? Fiquei alegre, continuei meus atendimentos e fiquei... Nossa, até esqueci, só fui lembrar agora para contar para vocês. Que assim seja na nossa vida, que você aprenda a lidar com as coisas. Mas falaram mal de mim. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas lembre-se, vai estar na conta deles.
Ah, falaram mal de ti, está na conta deles. Era uma verdade o que eles falaram? Você ouviu? Aprenda e vai corrigir. Era uma mentira o que eles falaram? Você nunca fez aquilo? Então por que você está se importando? Aprenda a manter o teu nível elevado para você viver bem ali, porque ali é mais difícil. Sem o corpinho, pensou, foi. Aí você pensa mal, tu vai para onde? Valendo. Com uma letra, maestro Zazinho. Umbral. Umbral, você vai. Como o projeto é não passar por lá, você vai ter que aprender esses detalhes importantes. Agora vamos ver o que Emmanuel coloca, né? Eu já falei tanto. Emmanuel escreve bem, ele é um lindo, ele coloca que os teólogos são as pessoas que estudam as religiões, Deus e tudo mais, que os teólogos, tentando harmonizar os interesses humanos e espirituais, obscureceram o problema da morte. O que ele quer dizer com isso? Que eles impuseram sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria, ou seja, muitas vezes a gente se deixa dominar pelo medo. Imagine um povo inteiro, imagine alguém querendo dominar um povo. A melhor maneira de dominar um povo é colocar medo no povo. Então foi muito fácil para os teólogos. Estou dizendo assim, como se todos fossem assim, mas imagine que salvo exceções. Mas é muito fácil você dominar um povo e colocar limites, e colocar regras, e ter uma pessoa mais dócil para você regrar quando a pessoa tem medo. Então, a morte foi a melhor coisa para eles começarem essas imposições. Você vai ter medo da morte, porque você pode ir para o inferno e arder no fogo do inferno a eternidade. Já ouviram isso? Milhares de milhões de vezes. E coisas que a gente ouve milhares de milhões de vezes passam por alguma razão a ser verdade para nós. Então às vezes tu pensa, eu vou pro inferno. Tu é espírita, tu sabe que nem inferno não existe. Existe um umbral que não é penas eternas. Quando você melhorar, quando você for uma criatura melhor e mais evoluída, tu sai de lá. Não é eterno o sofrimento, não é uma desgraceira, não é fogo, não é mármore, não é gelo, não é nada disso. Isso é só imagens criadas pra gente ter medo. Mas o pior é que pega, cola, igual aquelas musiquinhas. Não aguento mais cantar essa musiquinha, e a musiquinha fica. O inferno é isso. A gente fica pensando nele, a gente tem medo dele, mas não faz nada, né? Só tem medo dele. Deus que me livre. Deus que me livre, mas não faz nada para progredir. Entenda. O inferno não existe. O inferno não é um local. O local que existe, sim, para a tua depuração, para a tua melhora, ele é temporário. Nem é uma prisão, é temporário. Assim que você melhorar, partiu, embora. Pode ir para onde quiser. Quanto mais méritos você tem, quanto mais evoluído você é, mais rápido você se escapa de lá. Vamos combinar assim? Então comece agora, criatura. Comece agora o projeto Zero Umbral, para você começar a melhorar agora, para quando você estiver sem o teu corpinho protetor, você saber para onde ir, o que fazer, como se portar com os outros. Já pensou? Quando você estiver ali, não tem mais filtro. Ou seja, tudo que você pensar, os outros vão estar vendo. Já pensou? Você pensa coisas boas, médias, ruins? Em quanto por cento, assim, qual é a porcentagem do teu dia que você só pensou coisa boa? Qual é a porcentagem que você pensa coisas que teria vergonha que os outros vissem? Pois é, ali é assim, é telão mental. Para nossa informação, os obsessores, eles são tão evoluídos que eles conseguem ler a nossa tela mental. Então você pensa que só pensou? Você expôs para eles tudo que você está pensando, como um outdoor. Sabe aqueles letreiros que fica passando assim, Você está expondo tudo o que você está pensando. E eles estão vendo. E eles aproveitam esses pensamentos teus para agir. Porque ele não pode inventar uma coisa para te atingir. Ele tem que pegar o que já está pronto ali. Ele pega e diz, tem medo de barata? Daí ele toca uma baratinha lá, vai, até te incomodar ali, daí tu se desespera, se desequilibra, estava tão faceira a energia. Pronto, aqui ele consegue te pegar. Estão entendendo a ação dos obsessores? Eu estou falando só obsessores, mas a gente faz as coisas. Tem um canal espírita que é bem engraçado, que eu sempre esqueço o nome. Como é que é o nome dele?
Amigos da Luz. É muito engraçado, gente. É teoria espírita, só que de um jeito engraçadíssimo. Procurem lá depois. Tem um dos vídeos que o obsessor tá bem assim, ó. Pronto, lá vai ele começar. E o cara começa, ele tava rezando. Deus, me ajuda a me livrar desse obsessor, ele acaba comigo. E o obsessor, eu não fiz nada, hoje eu não fiz nada contra você. Ele diz, esse obsessor acaba com a minha vida. Ele, não senhor, é você mesmo que fez. Ele acaba com os meus relacionamentos, é você que é insuportável. Eu tô até engordando por causa dele, eu não fiz nada, foi você que comeu. O obsessor não precisa fazer nada, muitas vezes é a gente que se acaba. E a gente diz, eu vou lá no centro tomar um passe, quero fazer o passe de tratamento, quero ver se esse inferno desse obsessor não larga de mim. Não vai adiantar. Aquele ali, você vai trazer ele aqui no centro, ele vai receber o tratamento, ele vai melhorar, você sai dali limpinho entre aspas, sem ele, mas teus pensamentos iguais, você atrai outro. É simples assim, não tem como dizer, agora pronto, você ficou sem obsessor nenhum, vai viver a vida maravilhosa. Se você não mudar o teu jeito de viver, se você não mudar os teus pensamentos, a maneira como você conduz as coisas, não vai adiantar nada. Você vai fazer o tratamento aqui no centro essa semana que vem você vem carregado de novo. É assim que a gente fala, carregado. Tô carregado. Vai carregar de novo. Você pode sair daqui lindíssimo, atravessar a rua ali e já está com a energia baixa de novo. Mas aqui dentro você está ótimo. Veja como você, sinta como você está ótimo agora. Você fica leve, você fica feliz, você entende as coisas, dá vontade de ficar aqui dentro, porque essa é a alegria de Jesus, essa é a paz do viver bem. É isso que ele dizia. Era isso que sentiam as pessoas, que quando ouviam ele passar, quando ouviam ele falando, elas sentiam isso, por isso que elas faziam multidão. Porque você acha que as pessoas iam se abalar, sair de casa e fazer aquela multidão e ficar caminhando naquelas estradas poeirentas junto com ele? Por quê? Porque se sentiam bem, porque ficavam livres. Livres do quê? Dos próprios pensamentos. Enquanto estavam com Jesus, é como se zerasse ali, zerou. O obsessor não chegava perto, a pessoa se sentia levinha, feliz. Nada doía mais, nem artrose, artrite, o dedo destroncado, o amor perdido, nada, não sentia nada. Por isso que eles largavam tudo. E eu, Jesus, que tu fala para mim, eu faço, eu vou. Porque era isso que eles estavam sentindo. Seja assim também. E lembre, é um direito teu. Estou falando agora para nós encarnados, para nós desencarnados e para aqueles que vão ouvir essa palestra depois. Muitas vezes a gente assiste palestra em casa e junta a multidão para assistir a palestra junto com a gente. Os obsessores da tua casa ouvem a palestra contigo e é sempre bom, sabe por quê? Ou eles enchem o saco e dizem, não aguento mais essa mulher ouvindo palestra aqui dentro dessa casa, vamos embora. Ou eles começam a aprender e dizem, sabe que isso aí é verdade mesmo? E aí mérito teu. Todo o bem que você fizer ajuda qualquer um, essa ajuda vem para você. Então ouça a palestra em casa. Tá lá faxinando, deixa ligada lá. Deixa a pessoa falando, às vezes a cabeça até voa, né? Porque a gente começa a ouvir, a cabeça voa, mas a vibração fica. E ali fica bom, e a tua casa fica boa, sabe? Terça-feira eu fiz palestra lá no Ceará. E quando eu estava descendo lá do púlpito, que chique, né? Púlpito. Esse negócio aqui. Quando eu estava descendo lá, uma mulher ficou me esperando para falar, e ela com um brilhinho no olho, assim, ela toda faceirinha, ela disse para mim, olha, eu venho com meus 3 filhos, e eu tinha visto na plateia, veio o casal e 3 filhos adolescentes. Eu ainda pensei, meu Deus, 3, né? Aí eles assistiram a palestra, gente, e quando eu estava saindo, ela estava me esperando para falar, aqueles são os meus filhos. Eu, que legal dela, assim, eles adoram ouvir a tua palestra. O segundo é autista, assim, e ele ouve, e ele ainda diz para os outros as frases que você fala, e ele sabe como colocar no dia, claro, assim, do jeitinho dele, né? Ele coloca no dia para os irmãos dele, do jeitinho que eu falei. Ela disse, eu deixo lá ligado, eu fico fazendo a janta, todo mundo ali trabalhando, ouvindo, olha o que ela faz pela família dela, todo mundo na casa ouve. Por isso que ela pode ter 3 adolescentes em casa e não estão se matando. Dá certo, gente, dá certo. Cada vez que a gente abre a boca para falar de Jesus, ele vem em ondas
abundantes de alegria e amor. É só falar. E disse ele, até o nome Jesus emana uma vibração de alegria. Por isso que os evangélicos enchem as camisetas, os carros, os adesivos, eles botam Jesus em tudo, em tudo. Antes eu achava assim, eu acho que eu não faria isso, né? Hoje, gente, eu falo mesmo, Jesus, 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 nem que seja só para dizer Jesus mesmo. Eu estou fugindo do tema, mas é legal. Eu vi uma pesquisa maravilhosa numa universidade dos Estados Unidos, que eu nem lembro mais o nome. Eles estavam fazendo aqueles testes do funcionamento cerebral, esqueci o nome agora, sabe aqueles que fazem, tem no coração e tem do funcionamento cerebral, que vai fazendo um mapinha da função cerebral. Quando a pessoa tem epilepsia, quando tem alguns problemas assim, eles fazem aquele mapa. E lá naquele laboratório, eles estavam fazendo os testes para provar que o que a pessoa pensa é igual a pessoa fazendo, que as ondas mentais de ela imaginando a coisa é igual quando ela está fazendo a coisa. Eles estavam testando isso, é igual. Então aqui já tem uma informação importantíssima. Se você pensar, vale a mesma coisa que fazer. E eles estavam fazendo esses testes com atletas de corrida. Então eles colocavam a pessoa, o atleta ali sentadinho, com aqueles eletrodos todos na cabeça e nos músculos, e estavam testando a pessoa ouvindo, imaginando a prova e imaginando tudo como é que ela faz, abaixando, botando a mão, preparar, e tá, o barulho, a corrida, a pessoa imaginando, ela estava sentada na cadeira. Eles mediam ali a frequência. Faziam a mesma coisa na atividade muscular quando a pessoa estava correndo de verdade, para medir que era igual. Então essa informação já é um espetáculo, mas a que vem depois é mais. Um dos pesquisadores dentro da sala, quando estavam fechando, tipo, sempre tem um que vai fechar, né? O ambiente vai fechar a janela, vai desligar o ar-condicionado e tal. Viu que a máquina estava ligada, uma delas estava ligada lá. E ele foi desligar e tropeçou. E ele falou, nesse tropeço que ele deu, ele falou, Jesus, que era em inglês, né? Jesus. Ele só falou a palavra, ele nem estava pensando em Jesus, ele falou a palavra. A palavra teve uma vibração. Não tinha eletrodo grudado nele. A palavra fez a vibração e o eletrodo pegou a vibração das letras. Jesus. E ele achou estranho. Tem vibração dele, falou, não, Jesus, Jesus. Ele ficou falando, meu Deus, era verdade. E eles mediram, esse estudo é maravilhoso. Ou seja, essa palavra tem poder. Já ouviram isso? Os evangélicos falam e é verdade. Jesus, nesse nome há poder. Use esse poder. Quando está aqui encarnado, quando está ali desencarnado, use, quer se escapar do umbral, Jesus, 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 Jesus. Vai aumentando a tua vibração, vai aumentando a tua energia, nem que seja no desespero, faça. O Chico não dizia assim, quando os malandros souberem que fazer o bem é bom, eles vão fazer o bem por malandragem. Já ouviram isso? Ele era tão engraçadinho, né? E falava isso, porque é verdade. O bem é bom sempre. Ele vai te dar vantagens inúmeras, mais do que você imagina. Então faça o bem, nem que seja por malandragem. E você sabe agora que o nome Jesus tem poder mesmo. Use, nem que seja por malandragem, para se escapar de alguma coisa que você aprontou, para se escapar de um obsessor, de um pensamento ruim. Use o nome, use a palavra, lembra da carinha dele, qualquer coisa serve. E a gente faz e dá certo. Eu sou muito iniciante nessas coisas porque eu tenho o hábito de pensar mal, eu tenho o hábito de acolher as palavras dos obsessores, eu tenho o hábito de pensar que sou eu mesma que estou pensando, eu penso cada absurdo. E a gente é assim. Então, a partir de agora, se lembre disso, você tem um poder. E você foi criado para ser feliz aqui na Terra. Não, mas a gente tem os karmas. Mas Jesus não disse agora você vai viver de karma pela eternidade. Não! Faça o bem, crie essa alegria para você. Você está no meio das suas emanações. Emane coisas boas e você vai se sentir bem. Emane coisas ruins, você vai estar sempre mal. A pessoa está sempre morrendo, sempre assim, com olheira funda, dor nas costas. Cada coisa que ela pensa está funcionando mal. Eu tenho um intestino irritável, eu tenho um rim que não funciona, eu tenho dor nas costas, eu tenho artrite, artrose e tudo mais. Eu falo de doença porque é a minha realidade, né, gente? Trabalho no balcão da farmácia. Você já percebe quando a pessoa está vibrando bem ou quando ela está vibrando mal.
Não tem remédio que dê jeito quando a pessoa vibra mal. Quando ela está sempre pensando em tristeza, em doença, em como ela foi enganada, como ela vive mal, como os outros são ruins para ela. Ataca tudo. A organização física, ela é uma boa proteção, mas ela é frágil. Você é capaz de destruir com os pensamentos. E a gente pensa que não acontece isso, né? A gente pensa que não faz nada o pensar. E faz. Você pode começar a viver muito bem a partir de agora, mesmo mantendo a própria vibração, mantendo a própria condição de vida que você já tem. Não precisa ganhar na loteria, não precisa realizar um sonho, não precisa nada. Você pode passar a ser feliz, a vivenciar essa alegria, quando você entender que é um direito seu viver bem aqui na Terra e que você vai viver bem lá no além-túmulo se aprender a viver aqui. Combinamos assim? Então, para encerrar, vou falar uma frasezinha do Emmanuel, né, para pelo menos dizer que eu falei dele. Pois bem, olha, ele fala que se a gente não acreditar na evolução do espírito, que é a base do nosso ensino, né? Porque senão para que a gente reencarna, gente? Qual o sentido de ganhar um corpo, viver uma vida, tirar esse corpo, ir para o plano espiritual, ganhar outro corpo, viver outra vida? Qual é o sentido disso? Que loucura! Se não fosse para evoluir, que loucura era essa? É brincadeira? É um joguinho de Deus? Não, se nós já somos espíritas, a gente sabe que a evolução é obrigatória, que a gente encarna, desencarna, encarna de novo para evoluir. O objetivo é esse. Então, Emmanuel coloca assim, ó, gente, se o próprio Jesus, depois de desencarnado, continuou trabalhando e trabalha até hoje, como é que pode passar pela tua cabeça que depois do túmulo, quando você desencarnar, você não vai fazer nada? Vai ficar lá tocando harpa, sentadinho, dormindo? Eu não estou criticando religião nenhuma, como a gente colocou no começo, os teólogos que falam isso e a gente fica com medo e tudo mais. Mas pensa, Emmanuel colocou esse tema aqui e ele escreveu muito claramente para que a gente pense. Pensa aí com você, qual o sentido da morte e da vida, da encarnação, da desencarnação, se não for a evolução? Qual é o sentido? Você ficar dormindo eternamente, sofrendo eternamente no inferno ou no céu? Que coisa mais chata você pensar que vai ficar a eternidade fazendo nada. Pensa num dia que você ficou fazendo nada. Como é que você chamou esse dia? De tédio, né? No mínimo. Ai, tédio, não fiz nada. Então como é que você pode dizer que está no céu fazendo nada? Ninguém gosta de fazer nada. A gente quer comer, a gente quer ver um filme, a gente quer conversar com alguém, a gente quer sair, quer ver o sol, quer ver uma planta, um animalzinho, a gente quer fazer alguma coisa. Então pensar que a eternidade vai ser para ficar parado é uma loucura. Então pense aí, se você está vivendo desde que você foi criado, você está vivendo, né? Tem fases encarnadas e fases desencarnadas. Mas se você está vivendo é para evoluir, então aproveite, criatura, evolua. Mas essa vida está muito difícil, porque nessa vida foi você que escolheu. As coisinhas que estão aí na tua vida, a doença, o dinheiro, a falta dele, sei lá, qualquer coisa que você pensar, o filho autista, como aquela mulher, sei lá, e tantas histórias que a gente ouve, tanta gente que a gente conhece, as dificuldades que tem na vida foram escolhidas por nós para o aprendizado, para a evolução. Se você chama essas dificuldades de problemas difíceis, você não evolui. Se você não evolui, qual é o sentido de ficar reencarnando? Última historinha que eu vou contar. Vocês sabem, né? Quando a gente desencarnar, no dia do teu desencarne, um monte de gente vai desencarnar também. Não vai ser exclusividade tua, assim, só eu desencarnei hoje. A notícia não vai ser só o teu nome, não vai ser assim, né? Vai um trenzão de gente desencarnar no mesmo dia. E imaginemos que a gente vai pegar o aeróbus. Vamos dizer assim que ninguém vai para o umbral, tá? Todo mundo vai pegar o aeróbus, que é aquele ônibus, dá para dizer assim que é um ônibus, um trem, que as pessoas vão quando desencarnam. Nesse trem vai ter 3 vagões. Um vagão pequenininho, onde cabem só as pessoas que evoluíram quando estiveram aqui encarnadas, que nessa vida fizeram melhor,
que nessa vida criaram mais mérito do que débito, vão no primeiro vagão, pequenininho. No segundo vagão, grande, um monte de gente, que fez um monte de coisa boa, mas fez um monte de burrada também. Ficou na mesma. Então assim, nessa encarnação, um lado foi bom, outro foi ruim, produziu umas coisas e outras, vai no meio do vagão. E um vagão gigante, daqueles que fizeram mais mal do que bem. E mal, eu não estou dizendo assim, matou alguém, não. Mal mesmo. Era para cumprir lá a tua listinha de tarefas, não cumpriu. Tinha prometido que ia fazer tal coisa, não fez. Disse, né, para si mesmo e para todo mundo que estava fazendo, quando de verdade aqui dentro estava fazendo de mau grado, estava falando mal. Às vezes, né, eu conheço alguns casamentos assim bem antigos, casamentos longevos, assim, que a gente diz, nossa, 60 anos de casado. Existia isso antigamente, tá? Fazia bodas de diamante, bodas de ouro, bodas, né? E as pessoas não se suportavam. Aí no dia da festa estavam lá lindos os noivos, renovando votos, mas se odiavam de verdade, falavam até palavrão mentalmente um para o outro. Conheço vários. Então assim, diz para a sociedade estava tudo bem, estava até realizando bodas, mas de verdade a vivência péssima. Só não separou mesmo de vergonha, ou porque não tinha como se sustentar, ou sei lá, alguma coisa que levou. Mas assim, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer, às vezes a gente promete coisas, até faz, mas fazendo de mau grado, não funciona. Então entenda, para você poder ir naquele primeiro vagão, para fazer melhor, melhore a tua vibração, melhore a tua energia. Entenda que você só está aqui por esse motivo, para evoluir, e que o além-túmulo é uma fatalidade. Não dá para conservar essas células vivas por muito mais do que 100 anos. A gente sabe de alguns casos de pessoas que viveram até 116, mas eu não conheço ninguém mais com 125 anos. Então vamos dizer, se durar esse tempo, vai acabar, em algum momento acaba. Isso é uma realidade, se prepare para ela, se prepare bem agora, não seja bobo. Ai, fui pego de surpresa. Ninguém é pego de surpresa, você sabe que vai acontecer. E você, espírita, sabe o que acontece depois. E o que acontece depois? Depende de você. Depende do que você pensa, depende de como você vive agora, vai ser como você vai viver depois. E como é que você vive? Entendemos? Então que a paz de Jesus esteja mesmo conosco, que essa alegria permaneça e que dure mais tempo, tá? Que a gente não acabe com ela tão rapidinho. Que dure até amanhã de manhã, até na quinta-feira que vem, já pensou? Já pensou se tu passa uma semana inteirinha sem baixar a tua vibração? Pode ir pro primeiro trem, pro primeiro vagão. Que seja assim. Agora, se cair a vibração, não se desespere, dá para subir. Fala Jesus, 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 Jesus. Bem assim. E é assim que a gente tem que levar a vida. Com alegria, com leveza. Porque se você for levar ferro e fogo, a tua vibração mantém embaixo. Por mais que você queira ser uma boa pessoa, é muito difícil. Seja leve e você melhora mais rápido. Que Jesus nos ajude, que o nosso anjo de guarda nos proteja, para que a gente consiga fazer isso, tá bom? E antes de devolver a palavra, eu quero fazer um pedido para vocês. Nós vamos distribuir uns cartõezinhos que tem o nome do nosso canal na internet, lá no YouTube, chama Pílulas de Renovação, que é a nossa forma de divulgar o Evangelho, a nossa forma de fazer o bem, ir por aí, disseminar e chegar aos ouvidos que precisam. Quem sabe esse canal ficando bem forte chega em lugares que a gente nem imagina e já está acontecendo. A gente já recebe notícias de pessoas como aquela mulher que me falou ali, ou outros que deixam mensagem lá, ou outros que falam conosco assim, nossa moça, eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Pessoas que nem são espíritas começam a assistir as palestras, começam a mudar suas vidas, já pensou? E aí a gente recebe o bem, porque isso é o bem disseminado, e a gente começa a receber na nossa vida também. E se você ajudar, dá uns likes lá nas palestras, tem mais de 400 lá dentro. Entra lá em algumas e dá uns likes, deixa os comentários, assista, pode usar no atendimento fraterno, o cartãozinho que nós vamos deixar, pode fazer tanta coisa com esse bem, porque esse canal Pílulas de Renovação só tem palestra espírita, então só tem o bem ali dentro.
O mal vai rápido, dissemina muito rápido. A notícia de um acidente ali embaixo, há 20 minutos atrás já tem um monte de visualizações. Eu estou inventando isso, tá? Mas já tem um monte de visualizações. Enquanto uma notícia do bem demora. Então o bem vai rápido, o mal vai rápido. Que o bem seja assim também. Que a gente aprenda a divulgar o bem, dando likes, se inscrevendo alguém no canal. Ah, mas eu já sou inscrito. Inscreva alguém, sabe por quê? Porque quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube entende que ele é importante. E aí o YouTube mesmo, como empresa, vai distribuindo essas mensagens sozinho. Já pensou? Daí a gente funciona como as cartas de Paulo. O Paulo mandava as cartinhas, né, para os povos. A gente vai funcionar igual. E o bem vai. E chega onde tem que chegar. E ali embaixo, se vocês perceberem, tem outro canal, que é para as pessoas que têm medo de nós. Para as pessoas que acham que a gente é macumbeiro. Então ali dentro não tem palestra espírita. Ali dentro tem beleza, bem-estar, mas é claro que eu vou colocar as coisas do bem ali também, assim, em dosezinhas homeopáticas. E agora vire o seu cartãozinho. Essa mensagenzinha que tem ali atrás é especial para você. Que ela faça sentido na tua vida e que ela te ajude a manter a vibração essa semana, esse mês, esse ano, nessa tua existência. Que assim seja.